Vorcaro e Toffoli é o retrato de um compadrio que começa com fazendeiros e juízes. Osaka, o que complica na vida do Toffoli e do Vorcaro, não sei em qual deles fica pior, esse tipo de revelação da Polícia Federal, de que eles realmente tiveram mais de 10 encontros presenciais? Fabiola, além de, mais do que complica, para o Vorcaro não tanto, mas para o Toffoli é claro que é muito ruim, mas pior ainda é para a imagem da magistratura de uma maneira geral. Né? A questão é que o que a gente está vendo aqui não é uma excentricidade institucional, na verdade, e nem um ponto fora da curva. Em muitos lugares do Brasil, em muitas comarcas, é a curva. Não é o ponto fora da curva, é o padrão. A gente acaba vendo, o Brasil muitas vezes naturalizou o convívio íntimo, entre quem julga e que tem interesse direto nessas decisões, sejam as partes interessadas, sejam os advogados. E aí a gente viu, não é de agora, a questão do Toffoli e do Vorcaro acaba explodindo isso na nossa cara, que nem um pacote bomba. Mas isso a gente vê à torto e direito em jantares em Brasília, em festas em Lisboa ou em Nova York, em bunga-bunga em Trancoso. Isso aí a gente acaba vendo com grandes nomes, tribunais superiores, ou nomes famosos. Mas isso acontece lá nos rincões do Brasil, na pescaria, no churrasco de final de semana entre o fazendeiro e o juiz. Eu cubro questão agrária, questão rural, questão trabalhista do interior do Brasil há décadas. Eu cansei de ver casos assim, em que você tem reclamações a respeito dessa relação íntima entre o fazendeiro e o juiz. Parece até um livro do Dias Gomes, para frente sucupira. Nessas relações. Então é o seguinte, o que acontece é que quando a gente está falando, e a gente está falando de decisões que muitas vezes vai pegar o trabalhador rural, ou um membro da comunidade vulnerável, o sem terra, quem quer que seja que está como parte interessada, vê uma decisão e fala, poxa, essa decisão está esquisita. E ele mesmo, e aí gera aquela suspeita de que a decisão não foi tomada nos autos, não foi tomada no gabinete do magistrado, mas foi tomada na pescaria e no churrasco lá atrás. Então, o que acontece no final das contas é que quando a gente está discutindo o código de ética, código de conduta, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, trouxe isso a público, trouxe isso à baila, muito se fala, não, precisa-se de um código de ética para o STF, para o STJ, mas não só. O que a gente está vendo no STF e no STJ vai se repercutindo e ampliando na base da pirâmide até chegar à base. É com todo mundo, mas é claro que não. Mas existem casos que acabam fazendo o quê? Fazendo com que uma parte da sociedade deixe de acreditar na justiça. Porque não basta, o Walter fala isso sempre, não basta a honestidade, é necessário também a aparência de honestidade, porque a amálgama que mantém a justiça sendo respeitada é a credibilidade dos membros dela, de poder interpretar de acordo com a sua consciência, mas de acordo com a lei e só. E isso não acontece em muitos lugares do Brasil. Então é o seguinte, tem muita gente que vai falar, vocês estão querendo ser fiscal das relações que a gente tem econômicas, fiscal de família, fiscal de amizade. Não, ninguém está querendo ser fiscal de nada. Esse discurso, inclusive, é conveniente, como da mesma forma é conveniente apontar só para o STF. Estamos falando de um sistema de justiça que precisa passar por um reboot, por um restart, para o pessoal poder assumir que determinadas coisas são inaceitáveis. E não estamos falando só de penduricalho, estamos falando de penduricalhos morais, desse conflito de interesses que acontece à torto e direito. Não é uma exceção. No final das contas, a pergunta é simples e direta. O juiz é amigo de quem? Boa parte das vezes é dos poderosos. É da Faria Lima, é do banqueiro, é de fazendeiro, é de empresário. E aí o que você tem com isso? Você tem o Brasil mantendo-se como um grande condomínio de interesses cruzados, onde a justiça acaba circulando de mãos dadas com aqueles que deveria julgar.